Oi, gente, I back. Que nem diz o Exterminador do Futuro, eu voltei. Então, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a meia e o sapatinho. Ó, o sapatinho é no feltro, tá, gente? Por quê? Porque eu quero um sapatinho assim um pouco mais estruturado, né? Não precisa colar na boneca, porque vai ter a meia, tá? Então, não se preocupem com molde, com nada. Então, ó, peguei o sapatinho, aí eu tirei o excesso, né, do feltro. Procurem um feltro de boa qualidade, tá? Vocês percebem que aqui, ó, tem uma pence. Então, o que que eu vou fazer? Antes de eu costurar, eu vou tirar o alfinete, eu vou costurar a pence, certo? Então, eu junto ponta com ponta e passo uma costura nessa pence, porque essa pence é que vai moldar o sapato, certo? Faço nos dois pezinhos, eu ia falar nos 4 pezinhos, foi nos 2 pezinhos. Aí depois a gente vai passar a costura total para fechar o sapatinho. Cadê meu agulheiro? Tá aqui. Então, primeiro eu fecho essa pence, tá? Vou fechar a pence nos dois. Deixa eu tirar esse excesso aqui, só para abrir o feltro. Põe um alfinete. Vem cá, meu filho. Aí eu ponho um alfinete e vou fazer, primeira coisa que eu faço é a pence. Aí eu fiz a pence, tá lá separada. Essa daqui, ó, ui, essa daqui é a meia. Então eu vou costurar aqui, ó, na largura de um pezinho de máquina, tá? Só que eu vou costurar, eu vou parar a minha costura aqui, ó. Eu vou deixar mais ou menos um dedo antes de eu chegar no final. Por quê? Porque eu vou pôr o acabamento aqui em renda. Aí vocês vão ver que essa parte é melhor vocês verem a hora que eu for costurar, tá? Então, essa daqui é a meinha. Essa aqui é a malha ribana, ó. Essa daqui é a malhinha ribana, tá? Ela é bem assim. Eu gosto muito dela para fazer meia. Adoro ela pra fazer meia, tá? Então, aí a gente põe ela do avesso, ela vem fechada assim. É aquela malha de punho, viu, gente? Ó. Então, eu ponho ela do avesso e vou tirar o molde da minha meia. Vocês não se preocupem com molde, com projeto, com nada, tá, gente? Presta atenção na aula que é melhor. Ó, esse aqui é o molde, eu vou deitar aqui para saber. Então, aqui vocês vão receber, vai ter a dobra, aí vocês põem na dobra, tá? E risca. Risca. Quem tem máquina doméstica para costurar a malha, vocês precisam aumentar o ponto, tá? Para o ponto não ficar pulando. Então, aumenta o ponto para 3, tá bom? E aí eu vou costurar. Então, ó, deixa eu aproximar mais aqui para vocês, ó. Eu vou costurar, deixa... Mas que brigueiro que tá vocês hoje? Mais ou menos um dedo. Eu sempre marco assim um dedo, 1 centímetro, ó. Então, eu vou costurar daqui, até aqui, tá bom? Retrocesso no começo e retrocesso aqui. Por que eu vou deixar essa parte aberta? Porque eu vou colocar a renda. Fica mais fácil para pôr depois, tá?
Aí, a mesma coisa, ó, na outra, tá bom? Então, aqui alfineta e costura, com um pezinho de máquina, tá? Ou meio pezinho de máquina. E quem estiver usando máquina doméstica, aumenta o ponto para 3. Combinado? Ah, na minha cidade não tem essa malha ribana. Gente, na internet tem. Eu acabei não colocando o site do Coração de Pano no vídeo anterior. Mas eu prometo que nesse daqui eu vou colocar. Lá vocês acham, eles têm um kitzinho de malha ribana. Olha, sinceramente, eu acho a melhor coisa para usar, para fazer meia, é essa malhinha ribana aqui. Malha canelada, tem gente que chama. Eu chamo ribana porque é o jeito que a Dai acaba chamando, então fica até mais fácil, tá? Então, eu só vou ali na máquina fazer a costura, fazer a pence, ó, tá? A pence do sapatinho e fazer a costura da meinha, combinado? Aí depois eu volto aqui e mostro pra vocês como que a gente vai montar o sapatinho tudo certinho. Gente, ó, costurei a meia, aí eu venho com a tesoura de escalope ou com a tesoura comum mesmo e tiro o excesso, tá? Ó, essa é a meinha. Aí aqui eu tiro o excesso também. O sapatinho, ó, eu costurei a pence, tiro um pouquinho do excesso, corta as linhas. Aí, tirei, desalfinetei. Aí, vocês vão pegar aqui, ó, vocês vão juntar, ó, pence com pence, fica certinho, ó, junta. Pence com pence, ó, com a costura bem assim, certinha. E aí, vocês vão alfinetar, alfineta, alfineta, e pode até alfinetar aqui. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão costurar tudo aqui, ó, tudo aqui em volta. Vão deixar só essa parte de cima aqui aberta, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Beatriz, vai pra lá, banguela. Mas que coisa. Ó como ele vai ficar. Aí, eu desvio, só que aí eu vou dar o acabamento, ó, com a tesoura de escalope ou com a tesoura de picote. Ou quem não tiver, dá um acabamento aí. Tira um pouco do excesso, para não ficar muito cheio de coisa. E aí, é só desvirar. Mas hoje você tá atacada, hein, Banguela? Hã? Minha gatinha preta. Por que você tá atacada? Ah, tô atacada hoje. Ó que bonitinho. E aí, acerta e acerta. Ó, esse é o sapatinho da boneca. Agora eu vou passar a costura, ó. Eu vou passar a costura toda a volta do sapatinho, só deixando a parte de cima aberta, tá bom? E aí, a gente vai colocar a rendinha aqui, ó, uma renda elástica. Olha, costurei os 2 sapatinhos, tá? A meinha.
A gente vai virar ela do lado direito, desvira ela, acerta bem a costura, ó, tá? A gente vai pegar uma rendinha elástica, olha que bonitinha essa, e vai pôr aqui, ó, deixa uma sobrinha. Então, a gente vai pegar toda a circunferência, ó. Só dá uma leve tracionada nela, só dá uma leve esticada, não precisa esticar tudo, só levinha, tá? Dá o retrocesso aqui antes de começar a costurar. E aí, a gente vai toda a volta da rendinha, ó que bonitinha que vai ficar. Vamos lá para a máquina, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu só tirar essa daqui e acertar. Aqui. Que foi, meu amor? É. Vamos lá para a máquina. A outra, quem que é? Ah, ô Bia, abre pra Lua. A Lua, a minha outra gata querendo sair também. Pra Lua. Então, vamos lá e vamos fazer isso daqui. Ó, então eu tô aqui na máquina, então eu pego um pedaço, deixo um espaçozinho aqui, ó, tá? Só pra dar o retrocesso. Aí eu pego, venho. Até então eu não estico, viu, gente? Venho, ó, então eu já cheguei, dou retrocesso, dou mais um. 3 retrocessos, parei. Aí eu vou pegar a minha meinha, eu não estico, eu dou só uma leve tracionada na renda, ó, bem pouquinho, tá? E vou. E vou do mesmo jeito aqui. Não mexo na tração na malha também, viu? Bem levinha. Eu vou fazer isso dos dois lados, ó. Ergo um pouquinho o pé, acerto, traciono, puxo um pouquinho, ó. E venho. Aí eu puxo um pouquinho. Acerto aqui. E venho, aí eu dou o retrocesso. Pronto. E aí eu vou cortar. Deixa eu pegar a tesoura. Aí eu corto. Pronto. Aí eu vou desvirar. Vou jogar ela pro avesso. A rendinha pra baixo, ó. Tá vendo? Rendinha pra baixo. E aí, eu vou fechar. Acerto aqui, ó. E aí, eu fecho. Na largura de um pezinho de máquina. Deixa aqui bem acabadinho, ó. Bem bonitinho. Deixa eu acertar aqui, aí. Na largura de um pezinho, eu pego, venho, retrocesso no começo e vou até aonde ela tá aberta. E pronto. Aí, aqui eu só corto. Aí, agora eu vou desvirar. Olha só, que bonitinha. Aqui eu acerto, ó. Aqui eu já vi que ficou uma parte sem costura, então eu volto, sem estresse, e venho. Pronto. E aí eu desviro, ó. Acerto com o dedo. E acerto aqui. Ai, que belezinha que ficou.
Posso pôr rendinha cru? Pode. Pode pôr rendinha de outra cor? Pode. Pode pôr sem rendinha? Pode. Aí costura, se for colocar sem a renda elástica, aí costura tudo e depois é só fazer aquele, joga ela pra dentro, né, ó, e faz isso aqui, ó, que nem a polaina, tá? Mas eu quis dar essa opção pra vocês, pra ficar bonitinho. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado, no outro pezinho, tá bom? Ah, minhas meinhas já estão prontas, vamos pôr na bonequinha, que é a parte mais gostosa. Vamos pôr, vamos orar para ver se dá certo, deu certo, até agora. Aí a gente acerta aqui, ó, tá vendo? Aqui eu jogo a boneca pra lá. É que minha mesa, gente, tá cheia de coisa. Eu não consigo arrumar minhas coisas. Ó, a meinha. Aí a gente põe o sapatinho. Meinha certinha. E põe o sapatinho dela. Acerta bem, ó. Ai, que bonitinha que ficou. Aí, se quiser colocar uma rendinha, colocar alguma coisa aqui assim, ó, né? Que nem isso aqui, ó. Eu acho que não tem necessidade, mas se quiser pode pôr. Aí só afundar mais um pouco e põe a tirinha, tá? Eu não vou pôr. É que nem a gente fala, minha boneca, minhas regras, né? Então, a minha não vai ter. Visto a meinha. Visto, ó, certo. Ela fica bonitinha assim, ó, meio, né? Não fica que nem meia de jogador de bola, né? E ponho no sapatinho. Gente, ó, eu aconselho vocês, não quiser fazer a meia, beleza, não precisa. Faz uma polaina, tá? A polaina é da largura da perna. Mas coloquem o sapato, viu? Porque tem muitas vezes pessoas que vêm ver boneca aqui, falam, ai, mas ela não tem sapato, né? Então, põe sapatinho. Olha que bonitinha que ela ficou, olha. Que belezinha. Então, agora a gente vai fazer o ponto invisível, que eu quis fazer aqui com vocês, pra gente poder colocar o botão, tá? Então, ó, ele tá todo ainda alfinetado, então a gente vai fazer o ponto invisível. Eu vou só pegar a linha, a agulha é uma agulha de mão, o mais fininha possível, ó, tá? Vou pegar uma agulha de mão normal, tá bom? Pegar uma linha mais ou menos na cor do tecido, uma linha vermelha, deixa eu ver se eu tenho. Mais ou menos na cor do tecido e a gente vai fazer o ponto invisível, tá? E aí eu já venho aqui com vocês pra gente poder colocar o botãozinho Rita aqui. Combinado? Voltamos. Ó, passei a linha na agulha, dou um nozinho, né? Não precisa ser fio duplo. Viu, gente? Pode ser fio normal de agulha, não precisa ser fio duplo. Corto aqui, ó, que é o excesso, pronto. E agora nós vamos fazer assim, ó.
Eu vou entrar bem aqui no cantinho, ó. Tá vendo? Entrei. Porque eu vou guardar o nozinho dela lá dentro. Aí, ó. Então, ó, o nozinho tá aqui. E aí, eu vou começar. Então, eu venho, ó, tá vendo? Essa ondinha aqui que forma, ó, essa barrinha. Então, eu venho, pego um pedacinho, sempre agulha reta, sem pressa, porque ponto invisível é isso. Não é pressa. E já puxo. Agulha reta, entro bem na voltinha, ó. E puxo. Olha que bonitinho. Jogo a linha pro outro lado. Pego aqui, ó, um pouquinho pra frente. E já vou puxar o segundo ponto. E vou fazendo isso até terminar, ó. Quanto mais a gente faz o ponto invisível, melhor ele vai saindo. Aí a gente pega aqui, ó. E puxa. Ah, dá trabalho? Dá. Ele é trabalhoso de fazer? É. Mas só que o resultado dele é assim maravilhoso. Aqui, ó, eu vou abrir um pouquinho e venho bem perto da costura para não aparecer do outro lado. Às vezes corre o risco de aparecer, por isso que eu falo para vocês, põe a linha mais ou menos da cor. Ó, então eu venho e entro, aí eu puxo. Jogo essa barrinha pra dentro, ó. E vou segurando. Aí aqui eu venho. E puxo. Então, aí ele vai tampando. Ó, como que fica o acabamento. Olha aqui na frente. Nem aparece. Então, aí eu já vou entrar na parte do franzido, ó. Então, eu pego, puxo e vou indo até o final. Isso aqui é mania, né? Quando eu fiz patchwork, então eu sempre, quando eu ia pregar o viés, a professora falava, joga a linha pro outro lado, para não aparecer. E vou, tá? Então, isso daqui a gente vai fazer, ó, até o final e vai olhando atrás, na frente para não aparecer. Ó como que vai ficando. É outro acabamento, tá? Então, façam até o final. A hora que chegar perto do final, aí eu vou ensinar vocês a fazer o arremate, tá? Então, é só isso. Puxa, vai com calma, vai com tranquilidade. Não precisa de pressa, entendendo? Então, eu vou terminar aqui. A hora que eu chegar aqui perto do final, aí eu venho pra gente finalizar. Tá bom?
Gente, eu tô fazendo assim porque se eu for ficar fazendo tudo, passando, indo reto, que vocês já estão sabendo, o vídeo vai ficar muito longo e cansativo. Porque é só o ponto invisível, não tem mais nada, ó. Entro reta, o segredo é isso, é entrar reto. E aí eu venho e faço a mesma coisa. Ai, Lu, você não rebate a costura do outro lado? Cara, eu não gosto. Eu não acho que fica bonito, não acho que fica um trabalho bonito. Me perdoem quem faz, mas eu não faço. Eu prefiro fazer o pontinho invisível para valorizar o meu trabalho, tá? Eu aprendi assim e assim eu faço. Então é só ir fazendo, viu, gente? O ponto invisível, tá? Entra, ó, e puxa. Então, para eu não ficar falando, que vocês já sabem, é só ir fazendo isso, tá bom? E a hora que eu chegar aqui no final, ó, aqui no finalzinho, aí eu vou mostrar para vocês, minha cadeira fica baixando. Aí eu vou mostrar para vocês como que faz. Olha, cheguei no final, né? Aí o que que eu vou fazer? Aí eu vou entrar aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui na barrinha, ó. Eu entro aqui na barrinha, dou um pontinho. Aí eu entro aqui, bem aqui, ó. Tá vendo? Saio, dou mais um pontinho, ó. Aí eu entro aqui no final da barrinha. Pego só a parte de cima da barrinha, ó. Aqui. Faço isso aqui. Aí eu vou dar o nozinho, ó. Dou o nozinho. Prendi, né? Dei o nozinho. E aí eu pego e saio pra cima. Entro mais ou menos no nozinho, pra esse nozinho ficar lá dentro e saio aqui, ó. Certo? Esse é o ponto invisível. Olha só. Gente, não tem como falar, sabe? Não tenho, ai, não sei o quê, ai, se eu vou rebater. Não, ponto invisível é ponto invisível, é capricho. Olha, que coisa mais bonita. Lindo, né? Deixa eu virar a câmera pra mim. Então, ó, nesse vídeo a gente fez o sapatinho, a meinha e o ponto invisível. Eu ia fazer com vocês, a gente iria fazer, né? O pregar o botão. Só que eu vou ter que ir buscar o almoço das cria, né? Então, o botão vai ficar para um pouquinho mais tarde, certo? Aí a gente dá uma ajeitada, ajeita bem. Aí o botão vai ficar para mais tarde, combinado? Então aí a gente pega, põe o botão e põe a roupinha nela. Olha que bonitinha que ela vai ficar. Deixa eu pôr só o vestidinho para vocês verem. Olha só, que bonitinha. Uma boneca rica, tá vendo? Saiote, calçola, ó. Aqui na calçola eu só amarrei, ó. Quem quiser passar lastex ou passar linha encerada, cordão encerado, pode passar. Eu só amarrei, tá bom? Fizemos uma meinha, olha que gracinha que ela ficou. E aí, depois do almoço, eu vou fazer outro vídeo, colocando o botão, fazendo algum lacinho para pôr na frente, para ficar bonitinha, para não dar só o vestidinho, para dar um tchan a mais, né? E que mais que a gente vai fazer? Ah, o cabelo. Combinado? Então,
Meninas, um bom almoço e que fiquem com Deus.